educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse episódio. Segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua, nesta série Et in Arcadia Ego. Eu, Fernando Morato, estou falando um pouco sobre questões ligadas às minhas pesquisas relativas ao movimento cultural, poético, intelectual e social que corresponde à Arcádia. Uma das coisas mais complicadas para a sensibilidade moderna é que os escritores chamados Árcades, mas numa concepção um pouco mais ampliada, os escritores clássicos como um todo, imitam. Esse conceito de imitação é um dos mais complicados, é um dos mais difíceis de se aceitar hoje em dia, porque nós tivemos uma doutrinação quase dos escritores românticos que partiam da ideia de que a subjetividade contém praticamente tudo. Por isso, o sujeito, o indivíduo, não tem que fazer mais do que pôr para fora, do que manifestar aquilo que está em germe dentro do seu interior, dentro do seu âmago. A concepção clássica de poesia é diametralmente oposta a esta. Os clássicos partem do pressuposto de que as coisas não são gratuitas, que elas não surgem do nada. Quase como se eles assumissem a postura que o Lucrécio apresenta no magnífico poema filosófico didático A Natureza das Coisas, de que nada vem do nada e por isso nada volta ao nada. Digressão à parte, o que um clássico tem muito claro na sua cabeça é de que as obras são criadas dentro de um ambiente, dentro de um conjunto de referenciais culturais. Por isso, a imitação não é uma questão lateral, não é uma questão menor, mais do que isso, é a questão central. Na verdade, isso começa um pouco com o próprio Aristóteles, que no texto fundador sobre reflexões poéticas, que é a arte poética, escrita no século IV a.C., parênteses aqui, isso não quer dizer que não houve reflexões antes. Houve. O próprio Platão falou longamente sobre artes. Acontece que o Platão falava de artes em reflexões que estão em outros textos, cujos assuntos centrais eram diversos em relação à arte, como a famosa expulsão dos poetas da República Ideal no livro 3 da República. Agora, o Aristóteles fez a primeira reflexão independente, um livro inteiro dedicado exclusivamente à poesia. Sim, o Aristóteles, nesse primeiro livro inteiramente dedicado à poesia, define a poesia como arte imitadora. A imitação, sendo natural no homem, porque o homem aprende através da imitação, ela é definidora da arte porque a arte se aprende imitando. Então, há uma diferença fundamental aqui entre o que um romântico entende por imitação e o que um clássico entende por imitação. O clássico, na verdade, entende a imitação com muita dignidade, porque ela é um processo cognoscente, é um processo de compreensão. A gente entende o mundo através, originalmente, da imitação. A gente se coloca no mundo. E aí nada mais natural em arte do que também reconhecer esse valor didático, esse valor formativo, esse valor cognoscente da própria imitação. Por isso, imitação para os clássicos não é uma coisa de menor importância. É claro que aí a gente precisa entender quais são os princípios. Por quê? A ideia é que a gente imita coisas que já existem. Ou seja, a gente estabelece relações com um universo de referências, com um repertório de referências que é anterior
a nós próprios. A gente não chega a um lugar vazio, virgem. Já existiam coisas antes. E mesmo que a natureza fosse 100% virgem, já existiria a própria natureza. Então, há algo antes. O que fazemos com esse algo que já existe antes da nossa chegada ao mundo, no caso, ao mundo da cultura? Temos que reconhecer a existência disso e temos que nos colocar em relação. E colocar-se em relação ao que já existe significa reconhecer a importância, o valor e a dignidade disso que já existe. Por isso, imitar não é um gesto de submissão, é um gesto, na verdade, de emulação. O que é emulação? É um gesto de desafio. Quando eu me proponho a imitar algo que já existe, eu estou me colocando no mesmo nível, estou desafiando aquilo que já existe. O problema é que os próprios clássicos reconhecem, existe a imitação servil e existe a imitação que emula. Para dar um exemplo rápido, o Correia Garção, um dos fundadores da Arcádia Lusitana, na sua dissertação terceira, uma reflexão que ele fez para os outros membros da Arcádia Lusitana. Ele diz o seguinte: devemos imitar e seguir os antigos. Assim nos ensina Horácio, nos dita a razão e o confessa todo o mundo literário. E continua o Correia Garção. Mas esta doutrina, este bom conselho, devem abraçá-lo e segui-lo de modo que mais pareça que o rejeitamos, isto é, imitando e não traduzindo. Vocês notam? Existe uma questão muito clara que é a imitação, a referência deve existir. O que a gente deve fazer é tomar cuidado para que essa referência não seja evidente. Ela tem que ser evidente para quem tem a capacidade de reconhecê-la, mas não pode ser superficialmente reconhecível. Ele segue adiante. Se imito as pinturas, não devo no meu poema introduzir um polifemo, mas do painel desse gigante tirar as cores para um adamastor. Fazendo referência aqui diretamente ao Polifemo, o cíclope que aparece na Odisseia de Homero, e ao Adamastor, o gigante que aparece na Epopeia Os Lusíadas do Camões, a referência está explícita para quem tem capacidade de reconhecê-la. Para quem não tem, parece novidade. E é aí que os românticos, de modo geral, estou sendo parcial aqui, acabam nivelando por baixo, porque eles partem da ideia de que originalidade existe. Na verdade, já dizia o Eclesiastes, nada de novo existe sob o sol. O que acontece é que se a gente acha que é novo, está faltando referência. Então, valorizar a originalidade é muito mais valorizar a ignorância do que outra coisa. Comentário malvado à parte, voltemos para a questão da imitação. Ao imitar, o que os clássicos estão propondo é exatamente esse estabelecimento do diálogo com as fontes. E como o Correia Garção explicitou, saber retirar aquilo necessário para poder fazer uma imitação adequada. Agora, o Correia Garção fez uma menção ali acima a respeito do Horácio. Quando ele diz assim, nos ensina Horácio, ele está fazendo uma referência à carta aos Pisões, à epístola aos Pisões, que é a única epístola do terceiro livro de epístolas que o Horácio publicou. É uma epístola bem mais longa, mais ambiciosa, e por isso ficou apelidada a arte poética. E na epístola, o Horácio diz o seguinte: ou seguir deves a corrente fama, ou fingir coisas que entre si convenham. Se acaso torna a cena o honrado Aquiles,
seja irado, incansável, surdo a rogos, desprezador das leis, e que a justiça toda espere das armas, inflexível, feroz seja Medeia, Ino chorosa, seja pérfido Ixion, Ino errante, e das fúrias Orestes agitado. Numa outra oportunidade a gente fala a respeito dessas referências mitológicas, mas veja, o que o Horácio está mencionando é que se a gente está imitando e o referencial já é conhecido, o que a gente deve é manter a coerência com a corrente fama, ou seja, manter coerência com o que já veio antes, mostrar a erudição e a humildade ao manipular o repertório cultural. Ou seja, ele está falando, aproprie-se do repertório cultural. Escrever não é tirar coisas novas da cabeça, sempre. As coisas novas podem surgir, mas o mais importante é ter a clareza de onde nos colocamos e, a partir desse onde nos colocamos, assumir responsavelmente uma atitude em relação ao conjunto da cultura. Faz algum sentido essa ideia? Vocês conseguem notar que, na verdade, o princípio da imitação não é um princípio de anulação do sujeito, mas sim de colocação do sujeito num nível diferente, porque esse sujeito está se assumindo como figura histórica e figura dialógica em relação a um conjunto maior do que ele próprio. Isso é, na verdade, uma questão de humildade. Faz sentido? Agora, evidentemente, um problema que essa postura demanda agora do leitor é que ele não pode ser ingênuo. Então, uma arte que parte do princípio da imitação demanda um leitor que tenha domínio das fontes e das referências. Então, desse ponto de vista, a arte clássica é também para o leitor um exercício de humildade, um exercício de estudo constante, porque a gente tem sempre que ter capacidade de reconhecer as referências. Aqui só fazendo uma analogia um pouco distante, mas que é interessante. Quer dizer que não se pode ler de maneira, aspas, ingênua um texto? Claro que se pode. O Nome da Rosa, do Umberto Eco, é um exemplo magnífico disso. Por quê? É um livro que fez um sucesso estrondoso, foi transformado em filme, virou um best-seller, recentemente virou uma série de TV. É um livro extremamente complexo, cheio de referências internas, ao mesmo tempo que é um livro que pode ser acessado por quem não tenha esse cabedal intelectual que Humberto Eco mobilizou. Não tem problema nenhum. Você pode lê-lo, mas você aproveita melhor, você aproveita com mais profundidade quando você reconhece, e inclusive eu acho maravilhoso, o Humberto Eco escreveu depois do Nome da Rosa, um pós-escrito ao Nome da Rosa, no qual ele comenta que alguns dos seus leitores, os leitores do livro antes de ser publicado, se queixaram de certas partes que eram muito arcaicas e elogiaram outras que eram moderníssimas. E as moderníssimas eram exatamente textos literalmente copiados de filosofia medieval, enquanto aquelas que eram arcaicas foram as escritas por ele próprio. A questão das referências é sempre fundamental. E uma das coisas que me fascina na literatura de caráter clássico, na Arcade em especial, é a consciência em relação à importância dessas referências, apesar de eles usarem uma palavra que depois foi estigmatizada pelos românticos: imitação.